O nosso corpo ele está constantemente exposto a diversos micro-organismos nos diferentes ambientes em que vivemos, né? E outros micro-organismos eles estão associados ao nosso corpo. Então nós temos micro-organismos no nosso trato digestório, no nosso trato respiratório, encontramos também na nossa pele. Então nós temos uma diversidade de micro-organismos, certo? E esses micro-organismos nós convivemos com ele numa boa, sem maiores problemas. Na verdade, muitos deles acabam auxiliando o nosso organismo em diversas funções fisiológicas. Mas é claro, pessoal, que nem todos esses micro-organismos eles são bonzinhos, eles vão nos ajudar, né? Existem alguns tipos que podem causar uma série de doenças, né, e até mesmo levar à morte. Um exemplo desses micro-organismos que atacam o corpo são os vírus. Você já deve ter ouvido bastante, né, falar sobre o coronavírus. Então, que esse coronavírus, ele é um tipo de vírus, né, que vem nos causando uma série de problemas, né, nos fazendo ter que ficar em casa, usar máscara, ao sair, manter hábitos de higiene constantes, como no caso lavar as mãos ou até mesmo usar o álcool gel. Então, esse é um vírus muito perigoso que tem levado à morte, né, centenas de pessoas, né, na verdade milhares de pessoas, né. E um fator importante, né, é que ele é um de fácil transmissão, porque na verdade ele é transmitido pelo ar, através do espirro, das gotículas de saliva, como é feito a maioria da transmissão dos vírus, né. Então, como fazemos para ficar curado desses vírus, né? Você sabia que na verdade não existe de forma alguma um remédio que mate vírus? Mas pois é verdade, não existe, pessoal, um remédio específico para matar os vírus. Na verdade, o nosso corpo ele possui mecanismos esses que são próprios de defesa. Então, os mecanismos de defesa do nosso corpo. Esse é o tema que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, como eu falei para vocês, não existem remédios que matam os vírus. O que existe são medicamentos que vão auxiliar no combate dos sintomas da doença. Então, o nosso próprio corpo, ele vai apresentar mecanismos de defesa. Então, e esses mecanismos de defesa, eles são chamados de imunidade. E essa imunidade é a proteção do nosso organismo. Então, o nosso sistema que nós chamamos, que é o sistema imunológico, ele também é chamado de sistema imune. É o que garante proteção ao nosso corpo e que acaba evitando que substâncias estranhas, né, e patógenas acabem afetando negativamente a nossa saúde. Ele é um sistema complexo que envolve, na verdade, uma série de células e órgãos, né, que funcionam em conjunto como se fosse uma grande barreira de proteção. Então, a capacidade do nosso corpo de proteger-nos, de nos proteger contra esses agentes é chamado de imunidade. E essa imunidade ela pode ser classificada em dois tipos. Ela pode ser inata ou ela pode ser adquirida. A inata, ela apresenta uma resposta mais ampla. E os indivíduos já nascem com o mecanismo que a promovem. Então, nós vamos ver aqui algumas dessas principais barreiras que são consideradas barreiras inatas e a sua ação dentro do nosso organismo. Então, nós temos como exemplo dessas barreiras, nós temos a pele, que é considerada uma das principais barreiras contra invasores. Nelas nós vamos encontrar uma substância chamada de queratina, que torna a pele impermeável, inibindo assim o crescimento de micro-organismos. Temos também os cílios, que vão ajudar a proteger os olhos, né, impedindo a entrada de pequenas partículas e, em alguns casos, até pequenos insetos. Temos as lágrimas, que elas contêm enzimas e também anticorpos que podem, no caso, destruir micro-organismos. Então, a lágrima, ela faz a limpeza e a lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular de infecções. Temos o muco, que ele é um fluido, que ele é produzido pelo nosso organismo, que tem a função de impedir micro-organismos em vários sistemas, como no caso do nosso sistema respiratório. Temos as plaquetas, que vão atuar na coagulação do sangue, né? Que diante de um ferimento, como por exemplo, elas vão produzir uma rede de fios para impedir a passagem das hemácias, né? E reter o sangue dentro do nosso organismo. Uma outra barreira é a saliva, que ela possui, na verdade, uma substância que vai manter a lubrificação da boca e, ao mesmo tempo, vai ajudar
vai ajudar também a proteger aqui tanto de micro-organismos que possam invadir tanto os órgãos do sistema respiratório também como o sistema digestivo. E já o suco gástrico, ele é um líquido que ele é produzido pelo estômago e ele atua no processo de digestão dos alimentos. Então, devido à sua acidez elevada, ele impede, no caso aqui, a proliferação de micro-organismos. Temos também o suor, que é um outro tipo de barreira, que esse suor ele possui o que nós chamamos que são os ácidos graxos, que ajudam a pele, vamos dizer assim, a impedir a entrada, como por exemplo, de fungos. E já o que nós chamamos que são as defesas adquiridas, são as respostas mais específicas, né? E o indivíduo vai desenvolver durante toda a sua vida. Dentro desse tema, nós temos o que? A aquisição de imunidade. Essa aquisição de imunidade, ela vai ser de 4 tipos. Então, nós temos aqui a natural ou também artificial, a ativa e a passiva. A imunização natural ativa, ela consiste na produção de anticorpos pelo próprio organismo ao entrar em contato com o antígeno de forma natural. E uma vez curado a doença, né? Uma vez curada a doença, no caso aqui, a aquisição de células de memória deixa a imunidade permanente e a doença dificilmente volta a acometer. Então, muitas vezes, o contato com o agente infeccioso é suficiente para desencadear a produção dos anticorpos. Não precisa, nesse caso, né, significa dizer que não precisa desenvolver aqui a doença. Então, aqui é o que? A aquisição da imunidade, mesmo que essa doença não acabe se manifestando. Isso acontece, por exemplo, quando uma criança ela adquire cachumba ou sarampo. Já no caso da imunização natural passiva, no caso aqui, o indivíduo ele vai receber os anticorpos, né, de um outro indivíduo, por via natural. Isso aqui se dá, os principais mecanismos de transferência são através no período da gestação e da amamentação. Por isso que é importante amamentar o bebê com leite materno durante o período recomendado. Já o que nós chamamos que é a imunização artificial ativa, né? Ela consiste aqui na produção de anticorpos pelo próprio organismo, quando este é estimulado através das vacinas, né? As vacinas elas possuem antígenos que são capazes de desencadear respostas imunitárias sem causar doença, ou seja, simplesmente pelo uso da vacina. E a imunização artificial passiva, né? O indivíduo ele vai receber anticorpos de outro indivíduo. Isso se dá por meio de transfusão de sangue ou pelo meio da aplicação de um soro, né? Que é o soro hiperimune. Que esse soro ele vai possuir uma função curativa ou terapêutica, porque ele torna os antígenos inativos. Como os organismos recebe os anticorpos prontos, então ele, no caso aqui, ele vai ter uma ação imediata e no seu efeito ele é passageiro, pois ele não estimula a produção de células de memória. E vamos ver aqui algumas doenças, né, que são chamadas doenças autoimunes. Então nós vamos destacar aqui artrite reumatoide. Então essa artrite reumatoide, no caso aqui, ela é uma doença onde os anticorpos ele atacam a membrana que nós chamamos membrana sinovial, levando aqui, pessoal, a inflamações e a destruição progressiva dessas articulações. Uma outra doença autoimune que nós temos é o diabetes do tipo 1, onde o sistema imunológico ele vai atacar as células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis por produzir insulina, né? E que sem essa insulina, a glicose ela acaba acumulando no sangue, levando, né, a uma que nós chamamos a uma hiperglicemia. É claro que existem várias outras doenças que são doenças autoimunes, né? Como no caso do vitiligo, também é uma doença autoimune, e temos vários outros